E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta para continuar falando sobre tuplas e dessa vez a gente vai pegar um sisteminha imenso e começar do zero a fazer ele juntos. Eu vou abrir aqui um editor de texto, vou abrir um terminal para executar o código, não vou usar Gini, não vou usar nenhuma IDE para facilitar a nossa vida, vou construir todos os códigos do zero com vocês desde o início. Então vamos começar pela especificação do sistema, vamos ver o que ele quer de nós. Em um bolão, vários apostadores costumam se reunir para adquirir uma série de cartões, mas pode-se optar também por uma única aposta, só que com uma quantidade maior de números. Na Mega Sena, por exemplo, a gente costuma marcar 6 números num cartão, mas vocês podem marcar 7, 8, 9 números, por exemplo. A sua probabilidade de acertar vai ser muito maior. Em compensação, quanto mais números você marca, mais caro fica o seu jogo. Então algumas pessoas costumam fazer o quê? Elas se juntam num grupo grande, esse grupo divide um único cartão que vai ter uma quantidade maior de números. Vai ser mais caro, as pessoas dividem o preço e, se por acaso acertar, eles dividem o prêmio igualmente para quem tiver participado desse bolão. Vamos supor que eu joguei 10 números na Mega Sena. Eu joguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E os 6 números sorteados foram 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu não joguei exatamente esses números, eu joguei mais, mas os números sorteados estão dentro do conjunto de números que eu joguei. Então esse meu cartão vai ser considerado o vencedor. Então aqui a gente vai criar um sisteminha para gerenciar um bolão. Cada aposta do nosso bolão vai representar um cartão que vai poder ser dividido entre um número qualquer de participantes e a gente vai poder marcar de 6 a 15 números em cada aposta. A interface do sistema, por enquanto, vai ser feita pelo terminal, a gente não vai mexer com interface gráfica e o sistema deve ser capaz de permitir que a gente cadastre um novo usuário, visualize os usuários já cadastrados no sistema, cadastre uma nova aposta, visualize as apostas já cadastradas e, por fim, insira um sorteio. Inserindo um sorteio, obviamente, a gente vai acabar listando quais foram os cartões cadastrados no sistema que foram premiados naquele sorteio e qual o prêmio que cada um desses jogadores vencedores vai receber. O nosso sistema vai se basear em duas estruturas principais. Cada jogador vai ser representado por uma tupla formada pelo nome do jogador e o CPF do jogador, que tem que ser único. E cada aposta vai ser representada também por uma tupla com 2 elementos. O primeiro elemento de uma tupla que representa uma aposta vai ser a lista com o CPF de todos os jogadores que estão participando daquele cartão. E o segundo elemento da tupla vai ser a lista com os números que vão ser apostados por esses respectivos jogadores. E aí o nosso sistema vai ter duas listas na memória durante a execução do problema. Uma lista chamada jogadores, que vai armazenar todas as tuplas correspondentes aos nomes e CPFs de todos os jogadores cadastrados no sistema. E uma segunda lista chamada apostas, que vai armazenar CPFs e números cadastrados em cada cartão. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem essa lista aqui. A gente sabe por ela que Enzo é o primeiro jogador, está aqui o nome do Enzo e o CPF do Enzo, e a segunda jogadora cadastrada por enquanto é a Valentina. Então a gente tem a lista de jogadores e tem também a lista de apostas. A primeira tupla da lista de apostas indica que esse cartão foi dividido pelo Enzo e pela Valentina, e eles inseriram 8 números nesse primeiro cartão. A segunda tupla indica que esse cartão foi criado só pelo Enzo, e dessa vez ele apostou só 7 números. E aí a gente vai começar o nosso sistema criando o menu principal que vai ter que ficar rodando eternamente até que o usuário peça para sair do programa. Então a gente tem aqui do lado uma tela em branco no editor de texto comum. Eu só criei a função main, que é a função principal, que por enquanto está vazia. Eu não vou usar todas as boas práticas de programação nesse vídeo. Por enquanto, a gente está focando em aprender tuplas, mexer com listas de tuplas, que já é uma coisa difícil. A gente vai tentar focar um pouquinho em modularização, a gente vai fazer todas as funções que forem necessárias para facilitar a nossa vida. Mas a gente tem que lembrar que a gente está começando os estudos de programação. Tem coisa que a gente vai aprender ainda ao longo dessa jornada. Então, vamos começar criando a mensagem que o sisteminha vai exibir no menu. Então, eu posso criar aqui uma string chamada menu. Essa string vai começar, por exemplo, com seja bem-vindo ao bolão. Print menu.
E aí, só para vocês verem como é que a gente vai fazer para executar, eu tenho aqui o terminal. Dentro da minha pasta só tem esse arquivo bolão.py, Python 3, bolão. É assim que a gente vai executar nesse projeto. Então, seja bem-vindo ao bolão. Também sem graça esse menu, né? A gente tem que inserir mais informações. Eu tenho que fazer várias strings. Eu não posso chegar e sair dando enter nas strings aqui em Python. Pode ver que não está mais rosinho. Isso é um indício de que está errado. Só que eu posso criar strings em Python também assim, quer ver? Em vez de colocar essas aspas duplas, eu coloco aspas simples 3 vezes, coloco de novo aqui no finalzinho, e aí eu posso dar quantos enters que eu quiser. Tudo que tiver entre esses caracteres vai fazer parte de uma única string. Escolha uma opção. 1. Cadastrar jogador. 2. Visualizar jogadores. 3. Cadastrar aposta. 4. Visualizar apostas. 5. Inserir sorteio e listar vencedor. Opção 6. Sair do programinha. O que eu tenho? Seja bem-vindo ao bolão, escolha uma opção, cadastrar jogador, visualizar jogadores e blá blá blá. O que eu vou fazer então? Aqui eu imprimi o menu, mas eu não quero só imprimir o menu. Eu quero que, após exibir o menu, que a pessoa possa escolher uma opção. Como é que eu faço para a pessoa digitar alguma coisa em Python e pegar aquilo que foi digitado? Input. Então, voltando para o nosso código, ao invés de imprimir, eu vou fazer opção é igual a input. E aí o parâmetro do input é o que? É a string que eu quero exibir na tela. E isso vai retornar um valor, que foi o valor que o cara digitou. Escolha uma opção, aí ele vai digitar aqui embaixo, opção 2. Beleza, não estou fazendo nada por enquanto, só pedir para ele ler. Vamos continuar. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ficar repetindo esse menu eternamente até que o usuário escolha a opção 6, que é a opção para sair. Então, enquanto opção for diferente de 6, o que eu faço? Eu vou ter que verificar o que ele escolheu. Então eu vou ter uma função para cada uma das opções do menu. Se opção for igual a 1, eu faço, por exemplo, só por enquanto, print, entrei na opção de cadastrar jogador. Só para a gente ver se está entrando no lugar certo. Porém, isso aqui está errado, isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque o input retorna uma string. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu faço int disso tudo, e aí eu vou ter o número inteiro e comparo aqui com o número 1. Ou o que eu faço? Eu considero que, já que isso é uma string, todas as opções aqui que eu vou comparar vão ter que ser strings também. Então, enquanto a opção for diferente de 6, eu fico rodando no meu loop. Se a opção for 2, visualizar os jogadores, inserir aposta. É só para a gente ver lá no menu que a gente entrou no lugar certo. Isso aqui não vai ficar no final, não. Visualizar apostas, inserir o sorteio e listar os vencedores. E aí eu vou colocar mais um elif aqui. Caso contrário, se a opção, que não foi nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, nem a 5, for diferente da opção 6, quer dizer o quê? Quer dizer que o cara digitou uma opção que não existe. Então aqui eu vou fazer simplesmente print opção inválida, tente novamente. E aí, independente da opção que o cara escolheu, eu vou voltar para o meu menu. Como que eu volto para o meu menu? Já que isso é um while, eu vou fazer aqui de novo, opção é igual a input, menu. Eu faço aqui fora um input, ele vai ler uma opção. Se a opção não for a 6, que é para sair do programa, eu entro aqui, faço o que tem que ser feito e no final eu peço para ele digitar uma nova opção e volto para o menu. A não ser que essa nova opção tenha sido 6. E aí ele sai, e aí quando ele sair do loop aqui embaixo, print, tchau. Seja bem-vindo ao bolão, escolhi uma opção 1. Aqui, ó, entrei na opção cadastrar jogador, tá vendo? Ele fez aquilo que eu mandei lá, não vai ser isso, depois a gente vai mudar, a gente vai chamar uma função que realmente cadastra alguém. Por enquanto eu estou só mostrando que eu entrei naquele if e depois voltou pro menu. Ficou meio agarradinho aqui, né? Tudo uma coisa em cima da outra, tá meio embolado. A melhor opção aqui seria o quê? Seria limpar a tela para não ficar esse monte de coisa bagunçada aqui. Então eu vou criar uma função para limpar a tela que vai ser chamada aqui. Limpa tela. Vai ser um procedimento, não vai ter retorno. Ele só vai entrar lá, vai limpar a tela. Então vamos fazer aqui em cima a função limpa tela.
def limpa tela, if OS é de sistema operacional, em inglês. os.name igual a NT, é assim que a gente identifica que você está usando o Windows. Eu faço uma chamada do sistema os.system CLS. Ele vai limpar a tela. Caso contrário, os.system clear. Ela vai funcionar agora no Linux. Tudo bem? Aqui em cima de tudo, importe OS. Cadastrar jogador, limpou a tela, entrei na opção de cadastrar jogador, seja bem-vindo, beleza. Opção 2, opção 3, 4, 5, 7, 6. Saí, tchau. O que a gente tem que fazer agora? Antes do input, jogadores, a princípio, começa com uma lista vazia. São todos os jogadores cadastrados no sistema até agora, ou seja, nenhum. E apostas começa com vazio. E aí a gente vai ter uma função para cada uma das opções do menu. E a gente vai começar pela função de inserir jogador. Para inserir um jogador, o que eu vou modificar no meu sistema? Eu vou colocar uma nova tupla dentro da lista de jogadores. Isso não vai interferir em nada a minha lista de apostas. Então eu só preciso passar para essa função a lista de jogadores. Não preciso passar para ela a lista de apostas. Vamos lá criar essa função. Def inserir jogador. Recebo a lista de jogadores. O que eu preciso para inserir um jogador? Eu preciso pedir o nome e o CPF desse jogador. E aí, com nome e CPF, eu crio uma tupla e insiro na lista de jogadores que eu recebi como parâmetro. Então, nome é igual a input, digite o nome do jogador. CPF é igual a input, digite CPF do jogador. E aí, jogadores.append, uma tupla contendo o nome e o CPF que eu acabei de ler do teclado. Então, acabei esse procedimento, a lista de jogadores foi modificada, não preciso retorná-la, porque eu já fiz o append aqui dentro. Se eu quiser testar se isso está funcionando, eu posso chegar aqui na opção 2, que é visualizar jogadores, e por enquanto deixar simplesmente print o quê? Jogadores, que é a lista com todos os jogadores. Então eu vou inserir um monte de gente, se eu quiser testar, eu vou na opção 2 e ele vai simplesmente imprimir. Voltei para o meu sistema, eu quero cadastrar um jogador. Quem? Enzo. Qual o CPF dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 00. Seja bem-vindo ao bolão. Faltou alguma coisa aqui, né? Faltou o quê? Faltou dizer que o usuário foi cadastrado com sucesso. Vamos lembrar de mudar isso depois, para o nosso sistema ficar mais bonitinho. Vamos ver se ele está aqui? Opção 2, visualizar jogadores. Ele está imprimindo o quê? A lista. Essa não é uma impressão muito bonitinha, a gente tem que fazer isso um pouco mais bem formatadinho. Mas, por enquanto, eu estou vendo que ele está aqui. Vamos cadastrar outra pessoa agora. Valentina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0-00. Beleza, supostamente ele cadastrou, apesar de eu não ter dito nada. Vamos visualizar. Tá aqui então, a minha lista cresceu. Enzo, CPF do Enzo, Valentina, CPF da Valentina. Beleza? Só que tem dois problemas nessa função. Primeiro, eu não posso deixar que o usuário cadastre alguém com um CPF que já foi cadastrado no sistema, porque o CPF é único, não pode ter duas pessoas com o mesmo CPF. Então, antes de inserir o usuário, eu preciso verificar se o CPF já não está lá. Mas como que o cara vai adivinhar o CPF que já está cadastrado ou não? Então o ideal seria no iniciozinho dessa função eu imprimir quem já está lá, nome e CPF bonitinho de todo mundo que já está cadastrado, para o cara saber se por acaso o cara já não está lá. E aí depois eu peço para ele digitar o CPF e o nome, verifico se está lá, se não tiver, insiro, se tiver, eu não insiro e dou uma mensagem de erro dizendo que o CPF já existe. Vamos criar duas funções auxiliares aqui. Primeiro, def visualizar jogadores. Recebo simplesmente a lista de jogadores. Para cada tuplinha formada por nome, vírgula, CPF, que vai vir de onde? De jogadores. Reparem que eu posso colocar isso entre parênteses.
ou posso deixar sem parênteses. Lembra que eu falei na primeira aula de tupla? Tupla pode ou não ter parênteses. Para cada tuplinha, nome e CPF na lista de jogadores, print nome seguido do CPF dele. E aí, antes de pedir para cadastrar o jogador, eu vou chamar a função visualizar jogadores para que o cara saiba quem já está lá. Então essa função simplesmente imprime nome do CPF, nome do CPF, nome do CPF, mas antes eu vou botar aqui, ó, print jogadores já cadastrados no sistema. Se len de jogadores for igual a 0, quer dizer que não tem ninguém ainda. Print nenhum jogador cadastrado até o momento. Caso contrário, aí sim eu imprimo a mensagem jogadores já cadastrados e o nome e CPF de cada um. Agora ferrou. Por quê? Porque eu não posso fazer if CPF em jogadores. Eu não posso verificar assim se o cara está lá ou não. Por quê? Porque jogadores não é uma lista de CPFs. Jogadores é uma lista de tuplas. Eu quero saber se uma das tuplas lá dessa lista possuem na segunda posição o CPF correspondente ao que o usuário digitou. Então, a função in do Python não vai servir. É por isso que lá no início das aulas de lista, eu ensinei vocês a fazerem uma função que verifica se um elemento pertence a uma lista. A gente vai usar essa função agora. Como que eu verifico se um elemento pertence a uma lista? Def existe CPF dentro da lista de jogadores. Eu recebo, além da lista de jogadores, o CPF, que eu vou chamar de C, que é o CPF que eu quero verificar se já está cadastrado. Para cada tuplinha formada por nome, CPF em jogadores, se por um acaso o CPF dessa tupla aqui, que eu peguei nesse momento, for igual ao C, quem é C é o CPF que eu estou recebendo como parâmetro. Se for igual, eu retorno verdadeiro, ou seja, já existe um jogador cadastrado no sistema com esse CPF. Se eu terminei de percorrer todo o loop e não encontrei ninguém cadastrado com esse CPF, eu retorno falso. Voltando então para a nossa função inserir jogador, o que eu tenho nela? Começo visualizando jogadores, peço para ele digitar o nome e o CPF, se existe CPF, jogadores, e o CPF que eu quero buscar. Quem que eu quero buscar? Eu quero buscar esse carinha aqui que eu acabei de ler, CPF. Se já existe esse CPF, eu não posso cadastrar o cara, porque ele já está lá. Então eu vou imprimir erro, CPF já cadastrado no sistema. Caso contrário, print jogador cadastrado com sucesso e depois insiro ele na lista. E repare que eu só vou inserir caso ainda não exista um CPF igual ao dele na minha lista de jogadores. Vamos ver como é que ficou? Opção 1. Nenhum jogador cadastrado. Digite o nome do jogador. Enzo. CPF 123. Vamos economizar tempo aqui, vou botar só 123. Jogador cadastrado no sistema. Tá meio confuso esse monte de informação aqui. Depois a gente deixa mais bonitinho e sai colocando uns enter lá. Seja bem-vindo ao bolão. Voltei para o bolão. 2. Visualizar quem está lá. Enzo está lá. Vamos inserir mais um agora. Então, ó, jogadores já cadastrados. Enzo 123. Digite o nome do outro jogador. Valentina. 234, CPF dela. Vamos ver quem está lá. Esses 3. Vamos inserir mais um. Quem eu tenho? Enzo Valentina. O Enter está no lugar errado, né? Tá feio ainda, mas a gente já acerta. Então, nome do novo jogador. Hernani. Hernani CPF 456. Beleza? Jogadores já cadastrados. Enzo Valentina e Hernani estão aqui no sisteminha. Aí, eu já fiz uma função que visualiza jogadores. Eu posso simplesmente chamá-la e eu já vou ter a opção 2 pronta. Então, vou sair aqui do meu sisteminha e vou fazer isso. Aqui na opção 2, basta eu chamar a função que eu fiz lá em cima, chamada visualizar jogadores.
E aí deixa eu mexer nos enters aqui. Eu vou tirar esse enter daqui, jogadores já cadastrados, beleza. E aí no finalzinho dessa função, aí sim eu vou dar um print. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o seja bem-vindo do menu, porque o menu fica repetindo, eu não quero dar boas-vindas o tempo inteiro. Então, entrei no meu programa, print, seja bem-vindo ao bolão, ok? Depois eu faço o menu e isso aqui vai ser exibido todas as vezes que eu quiser escolher uma opção. Seja bem-vindo ao bolão, escolha uma opção 1. Nenhum jogador cadastrado, digite o nome do jogador, Enzo, 1, 2, 3, jogador cadastrado com sucesso. Está mais legível agora com esses enters aqui que eu coloquei. Então, visualizar jogadores, quem eu tenho até agora, jogadores já cadastrados, Enzo, 1, 2, 3. Vou colocar mais um, por enquanto quem eu tenho, Enzo, vou colocar a Valentina, 2, 3, 4, visualizar jogadores, Enzo e Valentina. Tudo bem? Fizemos então duas partes do meu menu. Cadastrar jogadores e visualizar jogadores. Próxima aula a gente vai fazer mais duas, cadastrar aposta e visualizar apostas. E depois na terceira aula a gente vai inserir o sorteio e visualizar os jogadores. Tudo bem? Então a gente se encontra.